Os oligarcas russos estão insatisfeitos com Putin, não pela guerra, mas porque a China os faz perder bilhões. A crise teve início com uma grande humilhação pública. Putin queria mostrar ao mundo que as sanções não estão realmente machucando. Mas a grande apresentação de Putin do primeiro robô humanoide de inteligência artificial da Rússia, o Launch, foi tão mal que até os próprios propagandistas russos agora estão chamando isso de piada. E outros estão sugerindo que a Rússia criou o primeiro robô bêbado do mundo. Mas esse constrangimento é justificado. Esse fracasso tecnológico prova que a crise é profunda. Milhões de profissionais de tecnologia russos deixaram o país após a invasão, tornando a indústria de tecnologia russa alvo de piadas. Mas a traição real é econômica. A China está despejando seu excedente de produção no mercado russo, causando o fechamento de fábricas russas. CEOs russos já reclamam publicamente que subsídios injustos da China destroem a indústria e outros setores russos. Isso mostra que a Rússia está fracassando, já que seu aliado mais próximo usa o país como campo de testes. Vamos começar com esse robô humanoide de inteligência artificial porque ele realmente coloca a indústria russa em destaque no cenário mundial. Todo mundo estava assistindo a esse evento porque a Rússia queria exibir seu primeiro robô humanoide com inteligência artificial. Acho que eles só jogaram todas as palavras da moda que conseguiram encontrar, mas o lançamento não saiu nada como o planejado. Dá uma olhada. Agora, algumas pessoas estão dizendo que aquilo não é um robô, é só Dmitry Medvedev fantasiado. Mas a teoria que eu acho mais plausível é que a Rússia criou o primeiro robô bêbado do mundo, o que sinceramente combina mais com um país como a Rússia. E além disso, dá à Rússia o que eles realmente querem: ser o primeiro país a fazer alguma coisa. Mas parece que alguns propagandistas russos não estão satisfeitos com a forma como tudo isso aconteceu. Só escuta essa reação. Você vai ter que me desculpar. Eu só estou sentado. Me perdoem, amigos. Eu estou meio abalado. De fúria. Pois. Ontem, por algum motivo, houve uma apresentação de um robô humanoide em nosso país. Escute, explique simplesmente para... O que você está fazendo? O que está passando? O que você está fazendo? E para quê? O que está acontecendo? Esta empresa foi Recentemente? criada... E, portanto, eles a levaram para mostrar aqui e ali. Tão incrível. O dinheiro já estava alocado. Eu não posso usar palavrões. Mas então... Você entende, foi muita coisa. Aqui. Ao som da música de rock, eles trazem ao palco um ídolo russo. 2 homens observam-se. Ele cai pra caramba. Eles o levantam com a mesma música e 3 o arrastam. Eles também correm para cobri-lo com um tecido. Isso era a gravação de um filme sobre roubar dinheiro do governo? O que está acontecendo? Ou dinheiro privado? Acontecendo? Sobre o que era tudo isso? O que era esse interminável? Sobre o que era toda essa vergonha? O que está acontecendo? Enquanto isso, só para você não ter nenhuma ilusão. Simultaneamente, camaradas chineses. O que está acontecendo? Sem nem mencionar Elon Musk, que está prometendo um exército de 1 milhão de robôs humanoides até o meio do próximo ano, ou até o final do próximo ano. Estou sem palavras por causa do meu ódio. O que está passando? Esses robôs humanoides farão tudo. O que está passando? Por que você está fazendo isso? Só explica. Só explica pra mim. Por que você... Causou essa vergonha diante de todos? O mundo inteiro?
Por quê? Quem fez Isso? uma fonte do mercado falou com RIA. Novoski que o... Custo Do ídolo, Pode ser. entre 100 milhões e 300 milhões de rublos. O que está passando? O que está passando? Por que você subiu no palco? Por quê? Você... Mostrar Essa vergonha? equivale a um brinquedo infantil. O que está acontecendo? Eu vou falar logo. Não acho que aquele cara vai comprar um desses robôs. Mas eu acho que vou pegar um. A empresa que criou o robô divulgou um comunicado logo depois. E ele é inacreditável. Antes de lermos, quero dar um breve contexto sobre o fundador ou Chief Executive Officer da empresa. O nome dele é Vladimir Vilishuk. E ele, na verdade, é um ex-funcionário do governo. Ele atuava no setor de tecnologia da informação do governo de Putin. Em 2023, ele deixou a Rússia, como muitos profissionais de tecnologia da informação do país. E agora ele está baseado em Dubai. É de lá que ele comanda a empresa. Vamos falar disso em breve, pois é um grande problema para a economia russa. Todos esses trabalhadores qualificados estão simplesmente fazendo as malas e indo embora. Mas antes disso, quero mostrar para vocês o comunicado que essa empresa divulgou. Eles disseram que estão surpresos com toda a atenção que esse vídeo está recebendo. Porque, afinal de contas, e quero enfatizar que isso não é uma piada. Essas são as palavras divulgadas pela empresa em comunicado. Não é piada. A empresa disse em um comunicado que está entre as empresas mais avançadas da Rússia e que está no mesmo nível das principais empresas internacionais. Lendo isso, parece que eles só estão zombando do mundo. E talvez seja mesmo o Medvedev de terno. Vamos a um ponto mais sério, pois tudo isso revela um grande problema que a economia russa enfrenta. O problema é o êxodo tecnológico russo. Trabalhadores de tecnologia deixaram o país desde o início da invasão, mas essa tendência se intensificou em setembro de 2022, porque foi quando Putin quis fazer uma mobilização em massa. Após sua operação militar especial de 3 dias, virar algo muito mais longo. Porque a economia russa foi tão prejudicada nesse setor que é quase impossível se recuperar em pouco tempo, mesmo que a guerra acabe amanhã. Conversamos com um economista sobre como isso evoluirá a longo prazo. Confira um trecho da entrevista. Um dos maiores fatores, pelo menos na minha opinião, é a saída dos russos. Rússia. Acho que esses russos que estão saindo são mais abastados, de classe econômica mais alta e mais inteligentes. E estatísticas oficiais? sim, As estatísticas oficiais indicavam 90 mil pessoas até outubro de 2022. Suponho que agora já ultrapasse 1 milhão. E os russos mais brilhantes e inteligentes deixaram o país. Que tipo de impacto isso terá na economia agora e no futuro? Tipo, digamos, depois da guerra. sim, eu realmente aprecio esse comentário porque, sendo economista, você sabe, nós como economistas consideramos tanto o capital quanto o recurso humano, a mão de obra, como os dois principais fatores de produção em qualquer economia. E muitas vezes as pessoas esquecem da mão de obra, que nesse caso, como você mencionou, a Rússia está realmente sangrando. Falamos de cerca de 1 a 1,5 milhão de pessoas que partiram. Como você disse, são pessoas que geralmente têm condição melhor. Eles têm melhor educação, geralmente falam algum idioma estrangeiro, então é mais fácil para eles se assimilarem em outros países. Eu tinha alguns amigos na Rússia e praticamente todos eles foram embora depois da invasão em grande escala, porque eles eram muito vocais contra a guerra. E o Serviço Federal de Segurança russo, basicamente o antigo KGB, estava literalmente atrás deles. Então eles tiveram que sair e muitas pessoas foram embora. Some-se a isso os soldados mobilizados, então pessoas que estão ativamente nas Forças Armadas foram mobilizadas. Então estamos falando de 3 milhões pelo menos, 3 milhões de russos que não fazem parte da população ativa. Agora some a isso a população envelhecida neste momento. A Rússia tem um dos piores casos de envelhecimento populacional e crise demográfica. Quando você simplesmente não tem as taxas de natalidade, quero dizer, a população da Rússia está diminuindo. Ela vem diminuindo, especialmente nos últimos anos. E então o impacto será sentido a longo prazo, certo?
Então, o impacto na força de trabalho já está sendo sentido em muitos setores, e especialmente no setor da economia civil, que não é uma economia militar, são basicamente nossos bens e serviços diários que são usados para o aproveitamento da vida. E isso é algo que a Rússia simplesmente não consegue substituir. E só vai piorar daqui para frente, não vai melhorar nem mesmo se a guerra acabar. Eu acho que quando as fronteiras se abrirem para os russos saírem, ainda mais, quero dizer, eles vão embora. E ninguém vai querer vir para a Rússia, porque simplesmente não é o tipo de país em que você quer estar. Então, a Rússia realmente está em um impasse aqui, e essa crise demográfica vai ser um grande problema. Aliás, só como observação, tem havido muitas conversas em diferentes níveis na Organização das Nações Unidas, e eu ouvi isso. Eu faço parte do conselho de diretores de uma organização chamada Salve a Ucrânia, que traz de volta as crianças sequestradas da Rússia. E as conversas são sobre isso. Em parte, para combater essa crise demográfica, a Rússia está sequestrando e assimilando crianças ucranianas, porque essa é uma forma de repovoar o seu população. Por mais horrível que pareça, a Rússia ela está cometendo genocídio. E, de certa forma, quase sendo forçada a fazer isso porque sua própria população está indo embora ou desaparecendo. Putin aparentemente acabou com o futuro da Rússia. E sabe quem se aproveita de países em crise? A China. Não sou eu que estou dizendo isso. Isso vem de um Chief Executive Officer russo, ou acho que podemos chamá-lo de oligarca russo. Isso foi publicado na mídia russa. É isto! O site Kommersant é um grande portal de mídia russo. Isso foi publicado há 3 dias, em 12 de novembro. Vamos analisar. O maior problema da economia russa é o aumento das importações chinesas. Agora, esse cara é o Chief Executive Officer de uma empresa de pneus bem grande na Rússia. E essa empresa é como uma fabricante de pneus de alto padrão. Não são pneus para o público geral. Até essa empresa enfrenta dificuldades. E ele explica o motivo nesta entrevista ao portal de notícias russo. Foi isso que ele disse. Esse é provavelmente o maior problema do mercado de pneus russo hoje. A expansão das importações chinesas na completa ausência de qualquer medida de proteção por parte do Estado. Discutimos bastante com autoridades do governo, mas ainda não tivemos o apoio concreto esperado pelos produtores locais. Existem vários motivos, mas o fato continua. Me pergunto por que Putin evita enfrentar Xi Jinping agora. Vamos continuar. No ano passado, o mercado russo de pneus de passeio era de cerca de 50 milhões, com os chineses importando 19 milhões. Nos últimos 5 anos, a participação das marcas chinesas no mercado russo subiu de 11% para 35%, enquanto a produção local caiu. Esse é um grande problema atualmente, principalmente porque os pneus são fornecidos a um preço muito baixo. Acreditamos que isso se deve ao dumping e é uma violação da concorrência justa. Claro que o que a China faz é ilegal, mas Putin nada pode fazer porque a Rússia depende muito das empresas chinesas e de Xi Jinping. Então, eu quero explicar rapidamente o que a China está fazendo aqui e por que isso é ilegal. Veja, o Partido Comunista Chinês tem essa política não oficial em que eles querem garantir que as fábricas em outros países, mais especificamente fábricas nos Estados Unidos e na Europa, basicamente fechem as portas. A China realmente quer se tornar o único polo de manufatura do mundo. Para garantir esse objetivo, o Partido Comunista Chinês basicamente distribui dinheiro às fábricas chinesas. Para explicar melhor, vamos usar fábricas de aço como exemplo. Os fabricantes de aço chineses são incentivados a produzir tanto aço todo ano que conseguem suprir a demanda interna dentro da China. Então, eles querem ter produção suficiente para exportar todo esse aço para outros países. Países da Ásia, países da Europa e para os Estados Unidos. Agora, como a China garante que o aço chinês ainda seja mais barato do que, você sabe, todo o aço doméstico desses outros países? O Partido Comunista Chinês distribui dinheiro, concede terras e empréstimos sem juros para essas empresas. Às vezes oferecem eletricidade barata ou gratuita e outros benefícios. Agora, por isso, empresas chinesas produzem aço e vendem mais barato que concorrentes estrangeiros. Empresas estrangeiras precisam lucrar, ou ao menos empatar, certo?
Empresas chinesas não visam lucro, pois recebem dinheiro do governo. Pelo direito internacional, isso é ilegal. E é exatamente por isso que os Estados Unidos e até mesmo países europeus, no início deste ano, estavam travando uma guerra comercial com a China. A guerra comercial continua. Temos um acordo com a China, que acho insuficiente, mas isso fica para outro vídeo. Mas definitivamente é um passo na direção certa. Bem, agora que os países ocidentais estão acordando para os truques chineses, o que você acha que o Partido Comunista Chinês está fazendo? Eles estão simplesmente despejando boa parte desse suprimento na Rússia, e Putin não tem influência para fazer nada a respeito. Agora, por isso, fábricas russas estão fechando, principalmente as fora da indústria de defesa, certo? E a Rússia vai ter dificuldade para se recuperar disso, porque não é fácil construir uma base industrial. Já destacamos isso no ano passado. A China não é aliada da Rússia. Eles estão próximos agora porque isso beneficia a China apoiar a Rússia neste momento. E a China pode se aproveitar da fraqueza da Rússia. Ouça este trecho. A China não é aliada da Rússia. Essa história de amigos sem limites foi besteira. Mas eu acho que o que a China mais se importa é manter o status quo, manter o acesso ao petróleo e gás russos baratos. Eles estão ansiosos para usar a rota comercial do norte pelo topo da Rússia via Ártico. À medida que o clima continua mudando e a calota polar continua derretendo, cada vez mais a China vai querer usar isso, mas a Rússia controla tudo isso agora. Então eles têm interesse em manter a Rússia na luta. É por isso que eles fornecem peças e fazem outras coisas para ajudar a Rússia, mas tentando evitar realmente antagonizar os Estados Unidos o suficiente para que realmente façamos algo, pois agora não fazemos nada. E eu acho que a China também não quer ver a Rússia, o regime, ser derrotado e colapsar, porque isso apresentaria alguns problemas para eles mesmos, que as pessoas poderiam ver que esses regimes autocráticos e ditatoriais não são invencíveis.